bateria estava... Você está na hora, tá na hora certa mesmo. Eu vou fazer então, falar um pouco, né, fazer uma breve apresentação aqui de Marcos e do evento, e depois eu passo a palavra para Marco. Então sejam todos bem-vindos, né, ao terceiro ciclo de debates sobre águas urbanas. Meu nome é Mauro Barros Filho, sou professor da disciplina de águas urbanas, que é ofertada pelo programa de pós-graduação em Engenharia Civil e Ambiental, o PPGECA, da Universidade Federal de Campina Grande. Então, dentro do cronograma de atividades realizada nessa disciplina, há um momento em que convido professores e pesquisadores para proferirem palestras sobre temas que desenvolveram ou estão desenvolvendo, que estejam relacionados com o conteúdo da disciplina. As palestras sempre vão ocorrer nas quartas, às 16 horas, né? São 7 palestras, então a gente está começando hoje, vai até o dia 8 de dezembro. E hoje eu tenho a honra de contar com a presença de Marcos Suassuna, que vai proferir a palestra Reconciliando o Rio com a Cidade, Plano Urbanístico no Centro Histórico de João Pessoa. Marco, ele possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco, em 1998, e possui mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal da Paraíba. É professor adjunto do Centro Universitário de João Pessoa, UNIP, de 2004 a 2019. Foi professor, né, nesse período de 2004 a 2019. E do centro, e é professor do Centro Universitário Unifacisa, de Campina Grande, desde 2004. Marco tem experiência na área de arquitetura e urbanismo, com ênfase em planejamento, habitação, de interesse social e projetos urbanos. Foi vice-presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento da Paraíba, IAB, Paraíba, na gestão de 2010 a 2011. Foi palestrante no 20º Congresso Brasileiro de Arquitetos de 2014, no eixo temático Habitação de Interesse Social. Foi assessor técnico na Secretaria Municipal de Habitação da Prefeitura Municipal de João Pessoa, o SEMAB, durante os anos de 2007 a 2010. Está fazendo doutorado no programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFRN. E o plano urbanístico que Marcos vai apresentar hoje aqui para a gente, ele foi selecionado para o segundo guia IAB para a Agenda 2030, em parceria com a ONU Habitat. Após a apresentação da palestra, abriremos para o debate, para fazer perguntas ao palestrante. Os ouvintes podem se inscrever por meio de uma lista no chat. Os alunos matriculados da disciplina terão prioridade para as perguntas, mas em seguida vocês também, os outros participantes podem perguntar também e participar, né? Solicito que durante a apresentação de Marcos todos mantenham os áudios ligados e posteriormente no debate os áudios serão liberados. Então eu gostaria de agradecer a Marcos por ter aceito meu convite, assim como todos os participantes que estão aqui presentes. Espero que gostem da palestra e que as informações sejam úteis e proveitosas. É isso. Então, sem mais, eu passo a palavra para Marco. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor Mauro. Eu que fico honrado com o convite, né? Para mim é um prazer estar aqui conversando, né, sobre esse tema muito importante, né, rios urbanos, águas, que faz com que a gente sobreviva no nosso planeta de uma forma geral, né? Sem água a gente não sobrevive. E eu vou compartilhar a tela, de licença aqui a vocês. Qualquer coisa pode interromper, porque realmente só vou ver a tela agora, né?
Tá compartilhando, pessoal? Tá assim, mano. Se Pronto. alguém tiver se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aqui no chat, tá? Aí depois a gente coloca ela aqui no debate. Tá, eu vou tentar manter um certo controle no tempo, né? Talvez até uns 40 minutos ou antes, para dar mais oportunidade para a gente conversar a respeito. Como o professor Mauro já iniciou a apresentação, esse trabalho ele foi selecionado nesse guia, né? No segundo guia do IAB Nacional, em parceria com a ONU Habitat, né? O guia muito, digamos assim, importante dentro das discussões de cidades, desenvolvimento sustentável de uma forma geral, né? E nós fomos contemplados para representar o objetivo ODS 1. Né? A gente se inscreveu contemplando ou indicando que esse trabalho poderia alcançar os objetivos, representar os objetivos do ODS 1 e 11, né? Mas eles acharam melhor associar ao objetivo 1, que também, né, tem a ver com a combate à pobreza, né? E aí nós denominamos Reconciliando o Rio com a Cidade, Plano Urbanístico Centro Histórico de uma Pessoa. Nós desenvolvemos esse estudo, né, pelo Urbanicidade, que é um coletivo de urbanismo no qual eu sou co-autor e criador, né, e atualmente sou o atual coordenador. A gente criou esse coletivo em 2014 e juntamente com uma equipe de colegas arquitetos, né, entre eles Sávio Vale, Sônia Matos, Bárbara Meuri, Felipe Meira e Thalita Vale, né? Então, a gente, digamos assim, de uma certa forma, foi um estudo que veio após uma série de discussões sobre o que fazer nessa área, né? Quem conhece João Pessoa, o nosso centro histórico, assim como vários outros centros históricos da nossa cidade, né, passa um processo de esvaziamento, ociosidade, enfim, há muito tempo. Mas antes de adentrarmos especificamente na área de estudo em si, né, de investigação, vamos conversar um pouquinho sobre a própria fundação da nossa cidade, né, como esse tema ele lida com as discussões sobre as águas urbanas, né, João Pessoa tem uma particularidade, né, uma peculiaridade de ter surgido o seu primeiro núcleo urbano, digamos assim, ter iniciado voltando, né, digamos assim, as atenções a partir das margens de um rio, né, no Rio Sanhoá, na verdade, né, e não, por exemplo, como o São Paulo, né, o Salvador, que as primeiras ocupações foi chegando pelo mar, né, então os portugueses chegando exatamente pelo mar. João Pessoa não, João Pessoa teve essa particularidade. Então, é uma característica bastante simbólica no diz respeito à conquista do território. E João Pessoa é a terceira cidade, né, mais antiga do país, né? Ela foi fundada, né, a partir do Rio Sanhoá pela União da Coroa Ibérica, né, em 1585, né? Então nós temos 436 anos de história, né? Ela já passou pelo nome, né, lá nos anos 1580, né, 88, né? Ela já foi denominada Nossa Senhora das Neves, no qual dá nome à nossa matriz da Igreja Católica aqui na capital, né? E em 1920 né, foi instalado o Porto do Capim. Né? Em 2007, o nosso centro histórico ele foi tombado pelo IPHAN, né, nacionalmente, em 2007, compreendendo uma área de mais de 370 mil metros quadrados. Né? Em relação à topografia, existe duas situações, a cidade baixa e a cidade alta, que nós vamos falar um pouquinho mais a respeito mais na frente. Né? E aqui é para representar, né, que a simbologia, a história, né, dessa área, que remete, né, aos tempos das capitanias hereditárias, né? E a gente fazia parte, né, da capitania Tamaracá, né? Aqui evidentemente nessa
região, né? Então, os primeiros ocupantes remontam do século XVI. Então, com os índios potiguaras e tabajaras, né, por exemplo. Então, vocês vejam a importância histórica dessa área, né? E nós trazemos uma foto do Instituto de Geografia e Estatística aqui da Paraíba, né? Porto Capim, nos anos 20 do século passado. Então, vocês vejam que o que chama atenção nessa foto é já algumas construções que remetem à atividade portuária e essa relação franca, né, direta com as águas do rio Sanhoá, né? Naturalmente, algumas pessoas, né, moradores, ou digamos assim, nativos da área, da região, já lidavam com o rio antes mesmo das instalações do porto, né? Então, em 1920 a 1940, o porto desenvolveu as suas atividades, né? Mas após 1940, houve a necessidade da sua transferência para Cabedelo, né? Então, o que é que existia nesse período? Existiam as atividades portuárias, como nós já comentamos, e uma relação direta, franca, com as águas e as vistas, né, a paisagem do Rio Sanhoá. Com a necessidade de uma maior e melhor incremento da logística do porto, né, foi transferido para Cabedelo, e em 1950, com o processo de transferência, uma série de construções começaram a ocorrer às margens do rio, né? Então, inclusive, a permanência de algumas populações de camadas mais pobres, né, elas permaneceram na área, mantendo suas atividades em relação com o rio, sobretudo as atividades pesqueiras, né, e, somado a essas questões, outros comércios, outras atividades, como oficinas mecânicas, madeireiras, começaram a ocupar as margens do rio de forma desordenada e até certo ponto predatória, né? E aí nós mostramos aqui nesses dois, digamos assim, esquemas, né, ou diagramas, que em 2000, nos anos, né, em função dessas ocupações desordenadas, já a partir dos anos 70 já começou a ter uma obstrução dessas paisagens, ou dessas visuais, né, para o Rio Sanhoá. Então, as visuais, elas foram obstruídas, comprometendo, portanto, o vislumbre, né, dessa paisagem, da sua, digamos assim, riqueza ambiental. Na época do porto, né, da existência do porto do Capim, existia um episódio muito curioso, né, nas nossas pesquisas, que eram os arrumadores, né? Então, hoje ainda existe esse edifício, né? Quem visitar o Porto do Capim, né, essa região, vai encontrar esse edifício aqui, que é exatamente o Sindicato dos Arrumadores, né? E o que seria esse Sindicato dos Arrumadores? Era exatamente uma sede desses trabalhadores que eles descarregavam, né, os produtos secos e molhados que vinham das embarcações, né? E eles faziam o papel de separar, por um lado, né, ou por um trapiche, os produtos secos, que seriam grãos, né, farinha de trigo, etc., e os produtos molhados, né, que seriam carnes, peixes, enfim, que eram separados para, evidentemente, a comercialização e consumo próprio na área, né? Então, assim, o que chama atenção é que nas escrituras, né, nas literaturas que a gente lê, é que tem a descrição que esses arrumadores, eles eram impecavelmente bem vestidos de branco, né? Então, assim, é muito interessante essa informação. E vamos lembrar agora na contemporaneidade, digamos assim, nos momentos mais recentes, nos tempos mais atuais, a área também, ela faz parte de uma procissão, né, Nossa Senhora da Conceição, que ocorre há mais de 30 anos. Né? É um evento religioso, cultural, muito importante, né, e já está, digamos assim, incorporado
na cultura da população, né? E que eles saem do Largo do Frei São Pedro Gonçalves, né? Lá perto do Hotel Globo, né? Do lado da nossa sede do IAB, né? E eles descem a ladeira, cruzam a linha de trem e fazem esse percurso pelo leito do rio Sanhoá. E aí a gente já começa a verificar exatamente uma situação atual, né, digamos assim, da obstrução dessa paisagem do rio Sanhoá, e nós recorremos a uma citação de Lamas, né, José Garcia Lamas, que ele diz, né, a paisagem é um patrimônio coletivo, mas, no entanto, onde está a paisagem do rio? Então, assim, a paisagem, temos aqui algumas edificações que remetem à época do Porto ainda, do Capim, e outras ocupações totalmente desordenadas, né, que, além, evidentemente, do crescimento natural do mangue, que obstruiu a paisagem do rio Sanhoá, né, evidentemente, sobretudo, as ocupações desordenadas, né. Uma outra vista dos anos 30, então veja aqui, curioso que o mangue ainda não estava tão grande assim, né? Não sou biólogo, enfim, sou arquiteto urbanista, tenho curiosidade de saber, através de algum especialista, né, em mangue, enfim, nessa vegetação, se seria prudente podar o mangue, né? Eu não sei, enfim, é uma curiosidade, a gente pode até conversar a respeito mais lá na frente, mas curioso é que aqui nós temos exatamente a paisagem, o diálogo, né, digamos assim, franco entre o acervo histórico, cultural, né, presente aqui nessa paisagem, com o rio Sanhoá. E quando a gente vai pesquisar sobre o que significa população tradicional em relação aos marcos legais, a gente encontra, né, digamos assim, uma definição explícita no PLANAF, que é o Plano Nacional de Fortalecimento das Comunidades Extrativistas e Ribeirinhas, né, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, que reconhece as comunidades tradicionais, inclusive do Porto Capim, como inerente à cultura e ao território, né, em qualquer cidade ou região do país, né. Já adentrando um pouco sobre a área em si de estudo, a gente fez algumas pesquisas, entre elas, existe um acervo do Proeste, né, que se chama Abraço Porto Capim, que foi o projeto de extensão da UFPB, né, e que serviu de fonte de pesquisa para nós também, né. Então, nesse trabalho do Proeste, foi mapeada, né, as comunidades tradicionais e possíveis áreas de, digamos assim, de provisão de habitação de interesse social, né, nas regiões, né. Então, o mapeamento feito pelo Proeste, né, editado pelo Proeste, denominou bem direitinho aqui, na poligonal onde se reconhece a comunidade Porto do Capim, que é a letra A, essa rosinha aqui, né, a Vila Nassau, que é a letra B, e a Frei Vital, a letra C. Aqui existe também uma comunidade do Curtume, hoje, né, que na época 2016, 17, eles chamaram de terreno do Curtume, mas aqui já existe também, salvo engano, cerca de 50, 60 famílias já ocupando essa área também aqui, né. E o terreno da Prosev, nessa região, já numa topografia mais acima. Essa imagem aqui a gente traz enquanto uma reflexão de uma ferramenta oportuna de debater e estudar a cidade através de uma imagem de satélite, né? E pessoas ao redor da mesa, que podem ser lideranças comunitárias, gestores, docentes, pesquisadores, alunos, né? Enfim, a população em si, fazendo parte das discussões da cidade de uma forma muito tranquila, aberta, né? Sem alvoroço e democrática. Então, baseado nessa leitura do território, né, porque a gente verificou o seguinte, que existe muito diagnóstico, existe uma série de inventários, né, de elementos muito bem elaborados e
escritos, do ponto de vista sobre o que tem naquela área, sobre o reconhecimento da população tradicional, sobre o imaginário coletivo, toda essa efervescência da dinâmica urbana que ocorre aí, mas poucos estudos se debruçam em relação a o que fazer do ponto de vista espacial propositivo, né? E, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa se embasar em algum conceito que nos guie, né, dentro desse plano urbanístico. Foi quando a gente, dentro das nossas pesquisas, encontramos um aparato teórico conceitual muito forte, que foi a Declaração de Amsterdã, né, em 1975, que conceitua a conservação integrada, né, que é um entendimento amplo do patrimônio cultural associado ao meio ambiente, às necessidades sociais e à gestão urbana como um todo, né? Então, outro autor bastante importante na literatura sobre conservação integrada, né, que é Silvio Zanchetti, né, lá do MDU, de Pernambuco, o FPE, né, entre vários textos, a própria professora também, Rossana, Jovanka, né, Baracuí, são outras referências nessa pesquisa, nessa área, nessa temática, né? E uma das citações interessantes que a gente foi averiguar do professor Zanchetti se refere a uma estrutura, a conservação integrada, né? Se refere a uma estrutura de planejamento e de ações da gestão numa área urbana existente, com a finalidade de garantir o desenvolvimento sustentável, mediante a manutenção das características significativas das estruturas físicas e sociais do assentamento do seu território e sua integração com novos e compatíveis usos e funções. Então, aí a gente encontrou tudo que precisávamos para embasar a nossa proposta, né? Ao mesmo tempo, era necessário ter um entendimento em relação aos eixos temáticos de atuação. Então, a gente verificou que nessa região existe pelo menos 5 eixos de atuações a serem contempladas na região, na área, né? O eixo habitação social e uso misto, patrimônio histórico-cultural, paisagem e meio ambiente, mobilidade urbana, educação. E, evidentemente, dentro de um princípio de teia urbana, que a gente remete lá a Salingaros, né? Isso tem que ser conectado em relação, sobretudo, a uma mobilidade urbana sustentável e integrada, né? Bom, indo mais além, ou seja, o protagonista em questão é o Rio São João e as pessoas, a cidade, né, que se voltam para o rio, hoje não se relacionam, né, de uma forma mais intensa com o rio, à exceção da própria comunidade tradicional, né, e das pessoas, dos religiosos que nós gostamos, que respeitam e admiram e usam o rio nas suas atividades cotidianas e também quando há a procissão Nossa Senhora da Conceição que nós falamos. Mas o pessoense em si, né, ele não, a maioria, né, ouso em dizer, ele não sabe da riqueza que há por trás dessa ocupação aqui desordenada, né? Fora isso, né, vocês há de convir que há uma relação intrínseca sobre a relação com a região metropolitana de João Pessoa, que incorpora Bahia, Santa Rita, 3 municípios, né? E Cabedelo, que pode fazer essa interface diretamente pelo Rio São João e com o processo de revitalização do centro histórico como um todo. Então, foi quando a gente verificou, dentro desse princípio de conservação integrada, que não bastava se ater, né, em relação à recuperação e à renaturalização do Rio São João, né, em função só do respeito natural, né, evidentemente, às comunidades tradicionais, né, a dignidade para que essas pessoas permaneçam aí, né, enfim, a provisão de saneamento básico. Parte das moradias não tem saneamento básico, então o rio ainda ele é poluído, né, com esgotos, há um parcial atendimento em relação ao esgotamento sanitário, mas a gente precisava transcender essa área, né? Então, essa imagem, essa ilustração do Master Plan não alcança ainda a
rodoviária é a fábrica Matarazzo, que a gente vai mostrar mais na frente, mas já demonstra uma intenção de que, pelo menos, até a praça lá em cima, perto do hotel, desculpa, do Teatro Santa Rosa, né, na Praça Pedro Américo, é necessário ter intervenções, sobretudo da dinâmica do uso do solo, recuperação, reabilitação dos edifícios ociosos, né, a importância do pedestrianismo, enfim. Então, toda essa dinâmica também da necessidade de provisão de habitação de interesse social, enfim, toda essa mistura de usos, ele deve ser associado com a recuperação do Rio São Joá, né? Então, essa imagem representa isso. Não vou ler aqui a legenda, mas representa basicamente tudo isso que nós falamos, né? Então, é a combinação do uso habitacional, com institucional, com comercial, enfim. E algumas intervenções no desenho delicado da paisagem, como trapiche de madeira, fazendo um percurso que você pode contemplar, né, e conhecer mais de perto o mangue, né, sendo uma estrutura para próprias atividades de pesquisa e também para visitação turística, né, mas também com material adequado para tal, como madeiramento de madeira de reflorestamento, etc., né. Antes, eu esqueci de um elemento importante. A gente notou que nessa região, do ponto de vista da intermodalidade, existe uma riqueza da localização. Então, aqui nós temos a estação ferroviária, mas nessa região aqui, o terminal municipal, né, de integração, e a própria rodoviária, que faz esse, digamos assim, atendimento aos municípios paraibanos e do Nordeste como um todo, né? Então, essa convergência de modais, fora a bicicleta, fora o pedestrianismo, etc., faz com que toda essa região, juntamente, né, com esse olhar da dinâmica do solo, possa fazer uma interface muito forte com o modal hidroviário, né? Então, o rio, além da sua, né, beleza natural, né, da sua importância enquanto atendimento para a geração de emprego e renda, né, das comunidades tradicionais, ela pode também servir como né, o rio, como um modal hidroviário importante dentro dessa convergência de modais que existe na área. E agora sim, esse edifício, ele fica na frente, na frente à estação ferroviária, esqueci o nome agora, enfim, já chega, que é exatamente aqui, não sei se você está dando para enxergar aí, ele evidentemente não existe nenhum edifício aqui, né? Claro, isso foi mais uma provocação, na medida que seria exatamente mais um elemento catalisador das transformações, associando a operações urbanas consociadas, né, com o setor privado, juntamente com o setor público, e tendo a arquitetura contemporânea também, né, já bebendo da fonte da conservação integrada, como elemento propulsor dessa revitalização da área, né? Então, a arquitetura contemporânea cumprindo também esse papel, e do ponto de vista do uso, restaurantes, co-work, flat hotel, né? Aqui é uma horta comunitária administrada pelo coletivo, né, da população local, enfim, a ser discutido, mas mais um elemento, né, favorável a esse processo de revitalização, tendo como, sobretudo, a preocupação de dialogar, inclusive, né, com o rio. Então, apesar daqui ser poente, né, o sol se põe nessa direção, mas você pode ter essas vistas contempladas para o rio, de acordo com um recurso na arquitetura que favoreça, ao mesmo tempo, a proteção solar e as visuais para a bela paisagem do Rio São Joá. E a gente verificou que era necessário ter uma questão temporal importante, né, do ponto de vista das intervenções, das obras, né, enfim, várias licitações podiam ocorrer simultaneamente a partir desses eixos, né. Fizemos alguns detalhamentos sobre, por exemplo, integração
no sistema cicloviário, com as estações das bicicletas, né, que pode ser compartilhadas, alugadas. Então, nessa imagem a gente já alcança, né, o que nós estávamos conversando anteriormente, a fábrica Matarazzo, né? A fábrica Matarazzo, né, se vocês conhecerem, ela existe um potencial muito grande para ser, por exemplo, um edifício educacional profissionalizante, como o próprio IFPB, né, Senac, enfim, Senai, e está exatamente a aproximadamente 1 quilômetro de distância das comunidades tradicionais aqui, né, do Porto Capim, Vila Nassau, etc. Né? Então, juntamente com, ou você vai a pé, né, poderia ir a pé, ou de bicicleta. Então, vejam, é exatamente esse, né, pensamento sistêmico holístico, conforme preconiza a conservação integrada, que também pode ser refletido no espaço através desse pensamento investigativo espacial, né, propositivo. E aqui vocês vejam aquilo que a gente estava falando, não é? VLT, hoje não está VLT, né, podendo ser transformado, né, convertido. VLT, estação bicicleta compartilhada, terminal, termodal e a própria rodoviária. E o nosso rio aqui, São João, pode exatamente complementar essa intermodalidade de transportes, né? Ou seja, um estudante, enfim, ou uma pessoa que mora em Cabedelo, queira se capacitar profissionalmente para ter acesso a um emprego ou melhorar seus rendimentos, ele pode exatamente sair de Cabedelo, pegar uma embarcação, né, catamarã, enfim, etc. E catamarã não, que é mais de lazer, mas embarcação, né, pequeno porte, e vir para cá, pegar uma bicicleta e aqui já vem, né, enfim, de uma forma direta para estudar ou fazer algum curso, né. Nós detalhamos um pouquinho mais, né, demos um zoom, digamos assim, na região das 3 comunidades. Vou passar um pouquinho mais rápido, né, porque aqui representa especificamente os usos, né, mas de antemão a gente verificou que tinha alguns galpões ociosos, poderia ser para uso habitacional, né, e a grande discussão, estacionamento. Se tivesse que ter estacionamento, teria, antes de adentrarmos, né, na região aqui dessa área, né, exclusivamente para pedestre, e possivelmente com alguma passarela. Então, nada de carro nessa região, contrapondo-se ao projeto da gestão passada, sem nenhum viés político partidário aqui, né, mas que foi bastante questionado, que alguns até apelidaram de concretão, né? Então, assim, uma obra bastante danosa e agressiva, que pretendia, inclusive, realocar várias famílias aqui da população, onde houve uma série de manifestos, etc. Não sei se vocês acompanharam na imprensa. Também onde nos motivou a fazer esses estudos, né? Mais algumas imagens. Então, veja, aqui está a rua João Suassuna, o teu globo está aqui mais para cá. Então, desde então, essas visuais, elas já seriam desobstruídas, né? Então, para o rio em si. Essa região aqui vocês vão ver, hoje existe famílias que se amontoam, assim, né? Tem cerca de 70 famílias, eu acho, aqui. Tem as anotações, não recordo agora, mas as famílias vivem de uma forma muito precária aqui, né? Enfim, e ao mesmo tempo tem um vazio aqui importante, que a gente considerou como estratégia nesse desenho de planejamento do espaço. Fizemos algumas especulações no desenho à mão, né? Eu particularmente gosto de desenhar à mão, sou da geração lá, né, do croquis, né? E aí a gente especulou algumas situações. E é importante entender que dentro dessa situação de uma população que vive há mais de 30 anos na região, é muito sensível para eles escutar que vai ter uma intervenção na área, né? Isso mexe com os brios, né? Com os nervos, com os ânimos, e eles ficam muito preocupados, né? Se vão sair de lá, porque
é muita notícia, né? É muito alvoroço, é muita promessa, e eles ficam muito preocupados. Então, essa logística sobre as etapas da obra, no plano urbanístico desse porte, dessa magnitude, é importante entender o lugar dessas famílias, né? Assim, então, a gente também pensou nas etapas das obras, de modo que não afetassem nem a permanência deles, né, nem, digamos assim, a dinâmica da área, né, e, obviamente, preservando os vínculos culturais e vizinhança dessas famílias. Então, a gente imaginou aqui um processo de construção por etapas, né, de modo que não comprometesse a vida deles cotidiana, né. E a gente também, claro, pensando, né, nas mães que precisam deixar seus filhos, né, e também ainda na condição de gerar emprego e renda, né, o uso comercial sempre é bem-vindo com o uso habitacional, né. Então, exatamente essas são as fotos que representam a situação, foi pelo Google Earth, mas está bem próximo de hoje, né. Então, vejam, essa área daqui é onde existe aquelas famílias que eu falei, sem habitabilidade, de uma forma geral, não é? Edificações de baixo padrão construtivo, precária ventilação, iluminação natural, enfim, então, doenças vinculadas ao ar, né? Enfim, a outras questões de precária condição de moradia estão associadas a essa região, né? Então, mas ao mesmo tempo a gente verificou aqui um vazio importante, né? E outras construções que aqui já faz parte da Frei Vital, né? Que eles exatamente reivindicam a sua permanência em função da sua condição de vínculo e tradição com o lugar, né? Então, a estratégia é exatamente essa. No vazio se construía primeiramente esse edifício, realocava essas famílias para cá, depois, né, paulatinamente, né, já com essa parte das oficinas aqui, a maior parte aqui é comércio, a sugestão, evidentemente, a gente pesquisando o Código de Obras, Código de Urbanismo, existe um conflito de atividades entre essas funções, né, em relação, inclusive, à poluição sonora do ar e do solo, com as atividades da própria moradia e do mangue, né, com a vegetação nativa. Então, a sugestão, dentro de uma discussão a ser, né, realizada com todos eles, evidentemente, a sugestão é eles irem para um local mais propício em função dessas atividades, né? Mas a gente fez essa situação de logística do canteiro de obras, né? Nesse ponto aqui já seria realizado essa passarela, né? Com esse contato com o rio, com o mangue, né? As visuais contemplando o rio. E aí a gente alcançaria exatamente as etapas propriamente ditas. Aqui são os desenhos do edifício habitacional, já mais ou menos encaminhando para os últimos slides, né? Então, uma outra imagem. A gente quer chamar a atenção sobre esse edifício aqui, né? Esse edifício, ele... O cachorro. As pessoas ficam passando ali. Esse edifício, primeiro nós tínhamos que respeitar essa escala esse gabarito mais horizontal, né? Desculpa, mais baixo e a escala mais horizontal. Em função das questões do IFAM, em função das questões do entorno, do patrimônio. E aí a gente, conversando, debatendo na equipe, né? E sobre a importância do centro histórico também ser um polo de inovação e tecnologia, esse edifício representa exatamente essa condição. Então, a gente chamou de cluster, né, de inovação e tecnologia, onde aqui poderia ser feita parceria com o Google, Facebook, né, enfim, para que a própria comunidade e o FPB, o FCG, aos moldes do que ocorre com o Porto Digital lá de Recife, né, e uma incubadora de empresas, né, de startups, enfim,
pudesse ocorrer, até incrementando, né, o empreendedorismo também aqui da região, o artesanato local. Então, esse edifício representava, através dessa arquitetura contemporânea, que podia ser concurso público até, né, de projeto, iria exatamente dar essa conotação contemporânea, né, e tecnológica, conciliando com a tradição e o histórico do Centro Histórico de João Pessoa, né? Esse azulzinho aqui é exatamente a sugestão do restauro e revitalização da Associação do Sindicato dos Arrumadores, que a gente apresentou lá no início, né? Então, vejam aqui, tá? A comunidade FEI Vital, que a sugestão também é ela passar por um processo de intervenções via ATIS, né? Reforma e melhoramento das moradias via ATIS, Assistência Técnica e Social, né? Que é uma lei federal. E, obviamente, a cobertura, que foi uma homenagem a Burle Marx, contemplando o rio, né? Aqui está madeireira, esqueci o nome, antes era Albi, mas enfim. O edifício, né, do restauro, né, propondo o restauro, e o cluster de inovação e tecnologia, que seria uma proposta do centro turístico vinculado também à região. E finalizamos com essa imagem bastante simbólica para todos nós. A Bárbara, que foi quem desenvolveu essa imagem, né, renderizou, da equipe, quando ela passou para a gente, houve uma certa emoção, comoção, porque representa exatamente o vislumbre, né, do contato com o rio Sanhoá, né? Ou seja, ele é o motivador de todas as ações que vêm a posteriori, né? As questões de revitalização, conservação integrada, respeito à população tradicional, ele é o protagonista, ele que orquestra todas as outras ações. Então, a importância desse rio, evidentemente, passando por todas as questões de despoluição, tratamento das águas, né? Então, ele merece esse respeito e essa recuperação, como existe em várias cidades, já começou a existir recuperação em várias cidades do mundo, né? A gente faz algumas ressalvas, né? Por exemplo, para as fases posteriores, projetuais posteriores, é necessário, sob a coordenação do Poder Executivo Municipal, realizar conversas sistemáticas interdisciplinares, levantamento topográfico e estudo do solo, assim como a formação de equipe multidisciplinar composta por arquitetos, geógrafos, biólogos, sociólogos, engenheiros civis, advogados, em diálogo com a comunidade tradicional e representantes da sociedade civil organizada, com os técnicos do IFAEP, do IFAM, do Ministério Público do Estado e Federal e com os gestores municipais, com o pressuposto do desenho urbano ambiental participativo na área. Nesse sentido, o Urbanicidade se posiciona à disposição para as etapas seguintes. Algumas referências, e é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Estou à disposição. Marco, muito obrigado pela apresentação, muito boa, gostei, parabéns pelo projeto, gostei muito, achei bem interessante a proposta de vocês. Queria dizer também que eu tinha assistido esse circuito urbano, né, que você apresentou a parte desse trabalho aí, e foi isso que eu me fiquei empolgado até de lhe convidar, né, para essa apresentação, por causa dessa apresentação anterior, né. Dizer também que eu não comentei mais que eu estou orientando o doutorado de Marco, né, e é um prazer, tem sido uma experiência ótima, né. O professor Mauro tem uma honra de orientador. E, embora seja um trabalho bem diferente, você está trabalhando da densidade com habitação, mas na verdade tudo está relacionado, né? Termina ficando, eu acho que isso que você coloca,
também está relacionado com a questão espacial, e o que eu acho bem interessante desse teu trabalho também é porque ele é propositivo, né? A gente também, como você falou, a gente vê muitas coisas que são apresentadas, que fazem mais estudo, né, análise, mas é importante também a gente ver o que é que o arquiteto, né, como esse papel do arquiteto de propor, né, de criar um cenário, de criar uma situação nova, né, para uma realidade que já existe. Então, é isso, tá de parabéns. Eu queria agora abrir, né, para as perguntas aí, para o debate, e aí eu queria, como eu falei logo no início, dar prioridade para os alunos, né, são 6 alunos, e aí eles vão fazer algumas perguntas aí, e depois a gente abre para o resto dos participantes, tá bom? Para fazer as perguntas. Então, quem quer começar aí? Diego? Olá, vocês estão me ouvindo? Tá, pode falar. Sim. Olá, boa tarde a todos. Queria primeiramente agradecer ao professor Marcos, né, pela disponibilidade, pela apresentação, né? Muito bom a gente poder participar desses momentos. E aí eu achei bem interessante quando você falou desse conceito da conservação integrada, e eu queria, assim, entender... Ele é um conceito que é mais complexo, né, mais abrangente, interfere, né, em diversas ações, e aí eu queria saber, dentro dessa sua pesquisa, dentro dessa sua intervenção, qual seria o principal desafio para garantir essa conservação integrada? Assim, se você poderia dizer que tem alguma coisa específica, ou se realmente a gente precisa tentar englobar todos esses aspectos, eles vão ter uma certa dificuldade, ou seriam algo específico? Muito boa pergunta, Diego. Muito obrigado pela participação, pela presença. Eu já trabalhei em gestão pública, né? Não como servidor público concursado, né? Que realmente é legítimo que ocorra, mas como um técnico com uma formação propícia para contribuir, né? Então, assim, eu fui convidado na ocasião, e de 2007 a 2010, ou seja, 4 anos, fora outras passagens de 2013 também, a gente visualiza o seguinte: as secretarias, elas... Não existe conservação integrada sem integração entre as secretarias municipais, né? Eu preciso integrar Secretaria de Planejamento com o meio ambiente, com habitação, com social, né, com mobilidade urbana, tudo isso. Então, eu diria que o maior desafio, Diogo, é exatamente a coordenação dessas secretarias, né? Por quê? Porque ainda hoje, né, assim, existe tanto aqui, quanto em João Pessoa, quanto em Recife, enfim, quanto em Porto Alegre e tal. A gente sabe que essa questão do poder público, salvo algumas exceções, existe exatamente essa falta de diálogo, não diálogo de não querer dialogar, mas pelo professor José Augusto, Mauro, cita uma frase que eu acho bem bacana, ele diz assim: pelo excessivo pragmatismo do poder público, as secretarias se respeitam entre si, naturalmente, fazem parte da mesma gestão, mas existe uma dificuldade de dialogar, né? De dialogar do ponto de vista técnico e sistêmico. Então, essas questões de o orçamento está disponível, temos que correr, senão a gente perde os recursos, né? E as instâncias entre os entes federativos, federal, estadual, municipal, se é de partido oposto, tal, aí já tem uma certa aversão, né? E aí pode prender recursos de uma certa forma até, digamos assim, não tão adequada para a coisa pública. Então, eu diria que a gente precisa, primeiramente, avançar enquanto civilização dessa questão política, porque a professor Mauro, ele, entre outros, né, tem uma admiração profunda por todos eles, tem pesquisas excelentes, né, maravilhosas, estão postas para serem implementadas no poder público, né? Eu atualmente estou sendo conselheiro, né, assim, regional,
Então, é um cargo voluntário, você não ganha nada, mas você participa da gestão simbolicamente, né? Então, assim, é como se fosse uma pessoa, um cidadão comum que participa do orçamento democrático, vamos supor, tá certo? Mas, assim, aí a gente vai para as plenárias, a gente conversa com as pessoas, tal, não sei o quê. Quando a gente vai propor, né, eu digo, olha, vamos fazer o seguinte, eu fiz um mapa, peguei, conversei com algumas lideranças e espacializei, e mostrei para o conselheiro, digamos assim, um articulador regional. Digo, ó, vamos fazer uma... Aí até pedi uma dica a um outro grupo que nós participamos, de Aproge, sobre uma ferramenta, né, da tecnologia que, onde o cidadão está em casa, aí ele envia a sua demanda com foto e já faz uma associação, a localização geográfica, de modo que esse sistema seja integrado, né? Até hoje eu recebi resposta. Até hoje, o secretário Tiago Diniz, da Participação Popular, vamos conversar, Marco, uma interessante ideia e tal, mas é difícil. Então, eu diria, Diego, que essa possibilidade de sentar, conversar integralmente, sistemicamente, dentro de um calendário continuado, é o mais difícil. Perfeito, professor. A gente sempre costuma, para a gente falar dessas questões, né, sobretudo em questões ambientais que envolvem uma certa complexidade, a gente sempre recai nessa questão da administração, dessas questões das instituições, né, e sobretudo em aspectos políticos, né, visando muito interesses individuais quando são para ações que têm um impacto coletivo, né, e não pensa de forma coletiva. E aí, falando, né, das secretarias, a gente tem muitas secretarias que a gente, em pleno século XXI, 2021, ainda trabalha com muitas coisas manuais, né, não tem nada informatizado, que já poderia ser uma coisa muito mais integrada. Mas obrigado, professor. Obrigado, Diego. Vamos passar para a Regina. Regina está levantando a mão aí. Pode perguntar, Regina. Eita, professor, parece que deu uma saidinha aí, professor Marco. Deixa ele chegar. E essa, eu acho que é também um problema de cultura, né? Porque eu acho que é isso mesmo que ele estava falando, a questão do geoprocessamento, né? Do SIG, a aplicação do SIG. Tem muita gente que desconhece, né, Marco, essa tecnologia e não sabe a importância disso. Eu acho que falta muito isso também, a questão, é um problema cultural, né, desses governantes aí, de assimilarem isso, né, e entenderem, compreender a importância dessas ferramentas. Vou passar aqui para a Regina, aqui, pode perguntar, Regina. Boa tarde. Primeiramente, parabéns pela palestra, adorei. Obrigado. Bom, com relação à minha pergunta, nós sabemos que as mudanças que são ocasionadas no ambiente, né, como os efeitos da ação antrópica, elas vão refletir em alterações que vão ser significativas com relação aos sistemas naturais, principalmente no decorrer das últimas décadas, em que houve o registro, né, do aumento da população e também com o processo de urbanização. Isso vai intensificando os impactos da interferência humana na paisagem. Então, essas modificações na quantidade e na qualidade dos recursos hídricos, elas vão afetar a vida da população e isso vai trazer diversos problemas. Então, nesse contexto, atualmente, qual é o maior desafio para sanar essa problemática? Obrigado. É a minha tese de doutorado, uma delas. O professor Mauro está acompanhando, orientando, né? Você falou da questão quantitativa, urbanização, meio ambiente, né? A população mundial, ela está aumentando. Existem alguns estudos que algumas cidades estão estacionando sua população, mas na América Latina isso não é verdade, né? O processo de urbanização informal na América Latina, os países emergentes, sobretudo, inclusive na Índia, né? Na Índia, se a gente pegar mais para perto, né? Peru, o próprio Brasil, enfim, a população ainda está aumentando, né? Então, essa população, quando não recebe do Estado, ou, enfim,
as políticas públicas de uma forma geral, né? Inclusive moradia, enfim, conservação ambiental, trabalho, todas essas questões, há um embate entre o próprio processo de urbanização e o meio ambiente. Então, a urbanização, tem alguns autores que chamam até, vamos pegar o Brasil, né, em algumas cidades da América Latina, houve uma desruralização de algumas cidades, não necessariamente uma urbanização. O que é que ele quis dizer com isso? Houve apenas alguns acessos a alguns bens e serviços da cidade, mas a própria essência em si, da forma de habitar, de morar e de se relacionar com a natureza, ainda está precária. Né? Então, existe muita poluição dos nossos rios, né? Existe, evidentemente, a questão dos modais poluentes, que é a dependência do automóvel, né? Enfim, a gente não consegue implementar uma política pública urbana que respeite o pedestre, né, que não se desvincule dessa questão da dependência do automóvel individual, que não coloque as pessoas nas áreas longínquas, periféricas, enfim. Então, todo esse processo de aumento populacional, processo de urbanização acelerado, que a Hermínia Maricato fala muito sobre isso, né? Processo de urbanização nosso, acelerado, excludente, impactante. Não se dá para pensar em cidades sustentáveis sem pensar na qualidade das águas, que é o nosso tema aqui, né? Então, você vê o nosso rio, aí em Campina Grande, pelo que eu sei, existe, evidentemente, cerca de 40 mil famílias que precisam de moradias, né? Mas essa relação com as águas, eu não sei se é tão grave aqui, do ponto de vista das ocupações, né? Eu sei que tem Pedregal, que não sei se tem acho que não tem nenhuma bacia lá, né, professor, do ponto de vista de água, mas existe, assim, essa relação. O Pedregal é uma comunidade que fica próximo do canal do Riacho de Bodocongó, né? E ela né? É uma comunidade bem densa, né? E a relação, assim, é um pouco... tem a questão ela é cortada, né, separada do riacho por uma avenida de grande fluxo, né, que também perde um pouco essa relação com o riacho, né? Entendi. Então, assim, sendo propositivo, mais uma vez, dentro dessa reflexão de um breve, né, bem rápido mesmo diagnóstico, ou seja, a gente precisa reduzir essas desigualdades, né? Precisamos olhar para os ODS, que é exatamente os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, entre eles combate à pobreza, né? Enfim, a questão do ODS 11, que é cidades inclusivas, sustentáveis e reabilitadas, né? Que possam ser seguras e reabilitadas. Pensar muito no existente, não querer construir necessariamente coisas novas sem ter a necessidade, porque a construção civil é um dos setores que mais polui, né? Extrai minérios, consome água, enfim. Então, essa reflexão é o nosso ofício, né, professor? É o nosso laboratório, né? Então, se existe uma discussão, são correntes, existem modelos de cidade. Inevitavelmente, ou sinteticamente, são dois modelos de cidades que nós se deparamos, a cidade dispersas e as cidades compactas, né? E existe o meio termo aí, né? O desafio na tese é confrontar essa discussão, o professor Mauro está me provocando para fazer isso, na pré-defesa também foi feito isso, professora Dulce, tudinho. Então, você tem que dizer, olha, quais são os malefícios ou as vantagens e desvantagens da cidade mais compacta, da cidade dispersa e do meio termo. Só que existe uma condição, que é isso que você falou, a questão da crise climática. Vai chegar um momento que a gente não tem mais escolha, não é mais questão de escolha, dizer, não, a gente escolhe ainda ir para morar, né, numa cidade dispersa ou meia dispersa, com um tiquinho ali de compacidade e tal, porque a gente só tem um planeta, para viver. Então, eu né, não posso falar de uma forma subjetiva, né, a ciência tem que ser objetiva e com dados, né, mas, assim, falando abertamente aqui para vocês, eu faço parte
da corrente que defende a cidade compacta, né? Por uma série de questões que estão mais alinhadas com ao combate com a crise climática, né? Assim, redução das emissões do gases poluentes. Então, assim, citando o parâmetro de 1,5 graus até 2050 ou 2030, acho que é 2030 já, não, 2050, né? A gente não tem que escolher, né? Assim, Glasgow, né? Daqui a pouco vai ter a 26ª Conferência sobre o Clima. E foi dado o ultimato para os países, inclusive o Brasil, se não alcançar essas metas, né, vai ter punição. Temos aí o mercado do carbono, né, professor? Que a gente tem que estar ligado sobre isso, né? Então, assim, a gente precisa ser, digamos assim, responsável por aquilo que a gente fala e diz, né? Enfim, aqui em casa eu tenho coleta das águas da chuva, né? Enfim, eu procuro o máximo possível fazer a minha parte, né? Pronto, ok. Vamos passar para a terceira pergunta aqui. Eu acho que Igor está querendo falar. Pode falar aí. Primeiramente, parabéns, Marco, pela palestra, muito boa. Obrigado. Eu queria fazer uma pergunta, acho que seria até um pouco clichê, digamos assim. A gente tem aí um grande problema atual entre conseguir, eu acho, convencer os governantes sobre a importância de integrar esses rios urbanos, por exemplo, a essa paisagem urbana mesmo. Então, assim, não só no caso de João Pessoa, a gente tem basicamente essa construção ao longo do tempo, onde as pessoas acabaram repelindo os rios do espaço urbano, e hoje a gente meio que nada contra a maré, tentando reintegrá-los a esse ambiente. Então, a minha pergunta é, como o senhor já está mais envolvido com essa parte de criação de projetos, já participa de maiores vinculações junto a esses órgãos públicos, eu queria saber qual seria, assim, o que o senhor consideraria como o principal desafio para a gente conseguir convencer esses gestores da importância de viabilizar esse tipo de projeto. Porque a gente sabe que, basicamente, hoje em dia é muito fácil dizer, precisa de verba, é mais fácil. Mas por que, como a gente consegue, vamos supor assim, você já tem um projeto pronto, então chegar lá e colocar, a gente tem isso, mas por que eles não tentam viabilizar? Porque eles não tratam isso como prioridade. Muitas vezes eles preferem, vamos supor, investir em obras mais aleatórias, digamos assim, para a criação de pontos turísticos, às vezes estátuas, coisas bem mais irrelevantes, digamos assim, porque eles às vezes priorizam esse tipo de coisa, mas eles não conseguem enxergar esse tipo de projeto como algo viável para a implementação da cidade. Obrigado, Igor, pela excelente pergunta, né, pela presença. Eu vou fazer aqui uma suposição, né, um exercício de suposição, né. Eu acredito que é uma questão também cultural e de observação sobre o poder que há na gestão participativa se os próprios gestores entenderem o que é que isso significa, né? Na gestão participativa inclui, inclusive, a ciência. Em alguns momentos, a ciência ela é preconceituada como, digamos assim, que demora muito tempo, morosa, né? Eu já presenciei alguns episódios de negação de convênios com a ciência, porque demora, né? Enfim, essa questão da vacina foi bem clara sobre isso, né? Então, às vezes é necessário você recuar 2 passos para lá na frente avançar 5, 10, enfim, do que dar 3 na frente e depois ser prejudicado com, né, medidas equivocadas. Então, vamos citar só um exemplo sobre essa gestão compartilhada, baseada na consulta popular, na observação dos indicadores de desenvolvimento humano, socioeconômico, etc. Medellín, Bogotá, né? Então, assim, as melhores obras para os mais pobres. Foi um dos prefeitos, né, que falou isso quando, vocês sabem, Medellín é uma das referências em urbanismo social,
começou a fazer exatamente as intervenções a partir de um diagnóstico muito bem feito em relação às comunidades carentes, enfim, narcotráfico muito forte lá, né? E você vai investir em políticas públicas, em recursos do Estado, né? A partir desse diagnóstico e do apoio da ciência, né? Então, assim, por onde eu começo? Para contemplar só a orla marítima, bairros nobres, ou nas áreas que mais precisam? Porque quando o rio é poluído, todos, né, não só aquela pessoa, aquelas famílias, ou aquela comunidade às margens do rio, que está ali, né, assim, poluindo de uma forma não intencional, mas porque foi, na verdade, esquecida ou talvez negligenciada pelo poder público, mas quando o rio, as águas dos rios são poluídas, toda a população, né, sofre, né, é prejudicada, inclusive com tratamento, etc., erosão, enchentes e assim sucessivamente, né, assoreamento, etc. Então, lá em Medellín, houve, primeiramente, as intervenções foram feitas através de um diagnóstico muito bem feito e, em função dos piores indicadores, é que se investiram os maiores recursos. Né? Então, assim, e quem foi que puxou toda essa ação sincronizada e coordenada? As 3 instâncias, federal, estadual e municipal. Então, houve uma harmonia de todos querendo, todos falaram a mesma língua, né? E disse, eu não vou investir primeiramente na Prata ou no Mirante, não. Eu vou investir em Pedra Legal. Eu vou investir, sei lá, Vila Cabral, né? Ô, Marco, é o que chamam de inversão de prioridade, né? Exatamente. Então, assim, só que para ter isso, Igor, é necessário dar valor a isso. É necessário dar valor à ciência, é necessário dar valor à população. Então, assim, não é porque eu sou professor, doutor, tal, que eu sei mais do que o Gari. Ambos têm a sua contribuição. Mas é preciso entender que para dar sua contribuição é preciso sentar na mesa. Eu preciso convidar, né? E convidar espaço, e ter um calendário de conversa, de planejamento e de diálogo. Então, assim, existe muita boa intenção e pouco planejamento. E um problema eu acho que no Brasil um dos problemas mais sérios, né, é essa falta de cultura, né, de planejamento, porque a gente pensa muito para apagar fogo, né, para resolver problemas imediatistas, mas esquece esse planejamento de longo prazo. O que é o planejamento? Né? Você pensar a longo prazo. Isso é uma grande restrição. Eu sempre penso de forma muito pontual também, né? E não penso nessa abrangência mais integradora. Vamos passar para outra pergunta aqui. Eu acho que quem está na vez aí é Maria Helena, né? Isso, professor. Pode falar. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Marco. Parabéns pela excelente contribuição, né? Foi muito bem resumido e bem esclarecedor. Eu já li um pouco sobre gestão integrada lá no meu curso de gestão pública, e aí a gente sabe, né, que foi uma questão levantada inicialmente lá em 75, mas que aqui no Brasil a pauta se abriu mesmo em 92, né, com a segunda Conferência das Nações Unidas, né, principalmente com a elaboração da Agenda 21. E a gente tem o caso de São Luís do Maranhão, que conseguiu elaborar uma gestão integrada, principalmente por meio do plano diretor, que é justamente um mecanismo de planejamento da gestão urbana, da gestão territorial. E lá, o estudo que eu li, eu vi muito ênfase na questão da participação popular, que a gente não consegue ver tanto no município de João Pessoa. Eu queria saber se, na opinião do professor, a questão da baixa participação popular na elaboração do plano diretor, enquanto uma ferramenta de base, vamos dizer assim, para a implementação da gestão integrada, representa um impasse, um elemento inibidor da construção desse mecanismo aí no centro histórico, no caso. Que legal, Maria Helena. Essa turma é boa, viu, Mauro?
Muito boa sua pergunta, obrigado, né, pela presença. Eu também estou imerso nessa discussão do plano diretor, né? Eu gosto de me envolver com essas discussões para cumprir a função do cidadão, etc., né? E em algumas ocasiões, o que ocorre para ter participação popular, eu acho que, acima de tudo, o formato deve ser coordenado e motivado pelo poder público. O poder público, ele é que deve, ele controla se ele abre ou fecha a participação popular. Então, quando há um formato pseudo-participativo, vai haver uma insatisfação da população em relação a essa participação na gestão compartilhada, né? Sobretudo na elaboração do plano diretor. O que é que está ocorrendo aqui em João Pessoa? Não sei se vocês estão... Não sei se aí também está sendo feita a revisão, não é? Parece? O plano diretor, professor? Tá sim. Está em processo de revisão. Eu não sei se aí tem um consórcio também, né? Tem um consórcio aí também, não? Uma licitação que coordena essa revisão? Tem um comitê, né, que tá coordenando isso, a gente tem algumas ONGs, tem a prefeitura tá acompanhando junto com outras instituições aqui do... Certo. Mas não houve por exemplo, uma licitação aberta, uma concorrência aberta para empresas de fora participar, não, né? Aí. Sabe dizer? Eu não estou sabendo, mas eu acredito que ainda não, viu? Não está acontecendo isso. Porque aqui está ocorrendo exatamente como ocorreu em algumas cidades do Brasil, né? Salvo engano, Curitiba, Porto Alegre, enfim, eu tenho que pegar esses dados com mais precisão. Mas aqui foi o que ocorreu. Eu abri uma licitação, um edital de licitação para a concorrência de equipes multidisciplinares para coordenar a revisão do plano diretor. Houve, né, uma vencedora e a primeira audiência pública foi virtual em função da pandemia, mas foi bastante questionável, né? E existe alguns movimentos sociais que montaram um grupo, né? Já vem refletindo sobre essa reivindicação de participação no plano diretor desde 2017, né? E aí foi, digamos assim, recuperado esse grupo, né? Mais de 13 entidades, 17, se não me engano, entidades da sociedade civil organizada, e começamos a pedir mais participação. Então, só que aqui, o que é que está acontecendo? Existe um cronograma de atividades, né? Onde foi passado pela primeira etapa do diagnóstico. E o que ocorreu no diagnóstico foi o seguinte: houve várias plenárias nos bairros, só que em função, dizem eles, em função da pandemia, os locais escolhidos só poderiam receber até X pessoas, 200, enfim, não sei. E, ao mesmo tempo, a cidade tem mais de 64 bairros, né, e quase 800 mil habitantes. Então, cada plenária daquela representava uma região. Só que, percentualmente falando, aquela plenária, de modo que pudesse esclarecer determinadas demandas dos seus bairros, não representava nem 0,1% da população dos seus bairros correspondentes. Então, foi um diagnóstico meio que, como a gente estava falando, pseudo-participativo e incompleto. Foi o que ocorreu. A equipe, como é experiente, ela fez um apanhado de dados do IBGE, de pesquisa de tese de doutorado, né, e de mestrado, ou seja, aquilo que a própria prefeitura critica, dizendo que a ciência é morosa, né, o próprio consórcio vencedor se baseou nos seus dados e trouxe à disposição, né, para, aí sim, compartilhou esse diagnóstico, ele está transparente para consulta, e as pessoas poderem contribuir com com as reflexões do consórcio, né, e do diagnóstico que foi disponibilizado. Então, acho que o maior desafio, Regina, é exatamente fazer com que, sim, e o calendário das oficinas precisa ser, a gente acha que precisa ser, nós aqui da sociedade civil organizada, né, pensadores da causa urbana, infinidades, precisa ser mais organizado e em função das carências
mais graves em determinados bairros. Tem bairros que já tem infraestrutura, já tem serviços, já tem moradia digna, já tem tudo. Então, a priori, não seria prioritário debater, né, sobre esses bairros. A questão dos índices, indicadores urbanísticos, está muito desigual. A questão da densidade urbana, que nós conversamos, né, com o professor no tema da tese, densidade habitacional, populacional, etc. Então, assim, é necessário priorizar, né, as áreas mais carentes, em função, inclusive, de um maior debate dessas áreas mais carentes. Então, parece que o formato das oficinas está sendo organizado da seguinte forma: vai ter um dia para se debater 4 horas, um tempo de 4 horas, os problemas e as propostas de, sei lá, 4 bairros, que representa, vamos supor, 60 mil pessoas. É muito pouco tempo, né? E o formato de diagnóstico, depois eu posso até passar para o professor Mauro, para vocês, é muito técnico. Se a gente pegar o plano diretor estratégico de São Paulo, são cartilhas maravilhosas, lúdicas, né, fáceis de serem. Quem é que vai ler? O leigo vai ler mapas das reis, mapas, né, das bacias hidrográficas? É muito difícil ler, né? Assim, para a gente precisa tem que ter um apoio, né, dos técnicos para a interpretação, a tradução desses elementos técnicos, né, do plano diretor. Então, assim, se a prefeitura não cumprir o seu papel de gerenciar essa gestão participativa, vai ser uma pseudo-participação, né? Como até então algumas, inclusive eu, né, pessoas e correntes estão denominando, né? Sem nenhum mérito pessoal ou tendência política, mas apenas técnicas e democráticas, né? A gente acha que devemos ter mais participação de uma forma conforme as carências prioritárias dos bairros. É um desafio, realmente, né? Essa linguagem mais acessível para todas as pessoas, porque a gente tem uma desigualdade, né, de educacional muito grande, né? E isso é um grande desafio, essa educação para garantir essa participação. Eu vou passar aqui para a Camila. Camila está querendo falar. Boa tarde, professor. Obrigada e parabéns pela palestra. Obrigado, eu fiquei com, assim, um pouco de dúvida em relação às etapas de construção, na questão quando o senhor fala que as famílias elas não serão removidas para o outro local, né? Aí eu não consegui entender como será feita a construção. E se também está... como é que está sendo feita a questão da comunicação, ou como será feita a questão da comunicação com essas famílias, porque se terá algum apoio, alguma coisa do tipo. Porque, por exemplo, quando houve o fechamento aqui do lixão de Campina, teve muito problema com os catadores, porque eles não entendiam que aquilo seria o melhor para eles. A questão, como vocês estavam falando aí, da questão da escolaridade. Eles não entendiam que aquilo era o melhor. Então, mas a gente que entende e tudo mais, sabia que seria o melhor. Então, eu queria saber como é que está sendo feito, ou como será feito, a questão desse apoio a essas famílias, em questão disso também. Obrigado, Camila, pela pergunta. Eu gostaria que fosse feito, que esse projeto ele tivesse, primeiramente, a adesão, né, da prefeitura, sob o ponto de vista do diálogo com a população, né? Mas ele não está sendo feito, Camila, porque foi um estudo investigativo propositivo de um coletivo de urbanismo, né? A gente não teve o apoio até então, embora esse convite, inclusive, eu passei para algumas pessoas da prefeitura hoje, eu não sei se tem alguém, né, assistindo, mas eu passei esse convite da palestra de hoje para colegas da prefeitura, né? Em função de alguns contatos que eu tenho, né, pela minha passagem, enfim. Eu conheço, felizmente, muita gente, né? Enfim, temos alguns embates técnicos normais, né? De debates naturais de uma cidade que nem sempre a cidade que nós imaginamos é a cidade que outras pessoas percebem, mas eu procuro me guiar sempre, como eu estava falando,
a questão das boas práticas, na ciência, das boas referências, indicadores, né? Mas nem sempre essa questão cultural, essa mensagem consegue ser absorvida dessa forma, né? E às vezes interpreta a gente de opinião demais, e aí a gente é mal compreendido, né, professor, às vezes, né? Mas, enfim, eu me importo com isso e, na verdade, se fosse para ocorrer um processo participativo para que as pessoas ficassem mais tranquilas, né, Camila, seria exatamente no primeiro, desde o adentrar na comunidade, né, conversar com as lideranças, conquistar um processo gradual de confiança, né, escutá-los. A gente escutou algumas pessoas, né, assim, o que nós chamamos de programa de necessidades, esse olhar não foi apenas da cabeça da equipe do Urbanicidade, fizemos um estudo, conversando com algumas pessoas, teve algum momento que houve, sim, foi em função de uma resposta propositiva de autonomia da equipe, da Urbanicidade, que a gente, né, se guarda do direito também de fazer isso, mas nada arbitrário, e sim baseado nas preexistências, etc. Mas, assim, se fosse para fazer, primeiramente, adentrar na comunidade, chamar as secretarias, sobretudo de assistência social, né, desenvolvimento social, e ir conversando, né? Fazer com que eles participem do processo de desenho do espaço, né? Não só agentes, arquitetos e alguns técnicos nesse processo. A parte das construções em si, que você ficou na dúvida, existem alguns vazios, inclusive galpões vazios, terrenos mesmo vazios, né? Que alguns esporadicamente jogam pelada e tal, mas são terrenos estratégicos vazios, juntamente com esses galpões igualmente vazios, que seriam primeiramente construídas as unidades habitacionais. Depois de prontas, né, essas unidades habitacionais, o número correspondente de 30, 40, 50, enfim, precisa contar direitinho, seriam exatamente essas famílias que iriam para essas moradias já prontas, né? Então, assim, a estratégia seria essa, ou seja, em função dessa, para evitar exatamente esses traumas, essas ansiedades, né? Nesse sentido. Agora, antes, mostrando para as pessoas o que é que ocorre. O governo faz assim, vocês vão para um apartamento novo, né? A poucos metros daqui, tal, e vão receber aqui área do lazer, etc, etc. Mas as pessoas têm ali seu vínculo com aquele lugar, enfim, as crianças estudam nas escolas próximas, etc. Vínculo com a vizinhança, etc. E as pessoas não querem sair de lá. Mas, às vezes, existe até ações truculentas, né? Vocês acompanham às vezes, né? E a prefeitura ou o estado, enfim, dão a chave para as famílias, ó, aqui. Aí, às vezes, as famílias inocentes até aceitam e outras não, né? As mais resistentes. Mas não, essas famílias não debatem sobre, não tem nem o poder de escolha sobre dizer para onde querem ir ou se querem ficar e de que forma querem ficar. Existe também o extremo negativo, né? Assim, pessoas que, na época de cheia, né, veem as águas entrando na sua casa, convivendo com barata, com rato e tal. Nitidamente isso ocorre, né? Uma área insalubre, de risco, e as pessoas não querem sair. Então, é muito difícil. Aí sim, a questão cultural e da desinformação, aí não tem como a questão legal e de respeito à saúde humana, né? Aí é realmente fazer cumprir, né, a ordem judicial mesmo, né? E conforme preconiza as leis ambientais e urbanísticas da cidade. Obrigado, Marco. Sabrina tem uma pergunta. Boa tarde. Gostaria de, inicialmente, parabenizar pela apresentação e pela pesquisa. Sabemos que é muito dificultoso, é um desafio fazer esse levantamento de todos esses dados dos projetos urbanísticos e que acabam valorizando e promovendo ações articuladas e que amenizam os problemas sociais e ambientais, né? Uhum. Então, muito bonita essa pesquisa. Obrigado. E sobre ela, dá para linkar justamente com um processo de revitalização que houve aqui no Riacho das Piabas, acho que foi na década de 80, onde haviam moradores que eram afetados, moravam praticamente dentro do Canal das Piabas e que na época das enchentes acabavam tendo suas casas inundadas. Aí houve uma ação
até do Poder Público Municipal para a realocação desses moradores para uma área próxima, dentro do próprio local, mais afastado dessa inundação. E muitos moradores acabaram retornando para esse local, venderam o que a prefeitura ofertou e acabam vendendo. Mas, enfim, vou para minha pergunta, porque deu para linkar com isso, que até tem o projeto da Arpia, que é uma ONG para a revitalização das Piabas, do Riacho das Piabas. Aí minha pergunta era acerca tem muita, como o senhor falou, tem muita dificuldade acerca da coordenação das secretarias, com continuidade dos projetos. Mas tem algum cronograma de implantação dele? Como é que está sendo um processo de licitação? Como está sendo esse diálogo com a prefeitura? Como está sendo essa viabilidade dessa implantação dele mesmo? Então, Camila, não, é Camila Sabrina, né? Sabrina. Obrigado pela pergunta, pelos parabéns, né? Esse trabalho, ele já foi amplamente divulgado e, inclusive, chegando a ser divulgado, né? Incluído no segundo guia do IAB nacional, né? Não sei se eu tenho ele aqui, mas é como se as pessoas, imagine você tem uma pesquisa e os de fora dão mais valor à tua pesquisa do que os da terra, né? Então, assim, é como a gente se sente, né? Ou seja, o diálogo, ele precisa ocorrer, quando você quer dialogar, você dialoga das duas frentes, né? Então, assim, primeiramente, não está ocorrendo. Da nossa parte, a gente já divulgou esse material, convidou, né? Enfim, divulgamos, inclusive, via WhatsApp, né? Fisicamente, né? Enfim, temos contato com alguns secretários da gestão, mas, ao que parece, aí apenas uma suposição, existe ainda uma certa vaidade de algumas áreas estratégicas, né? Serem ou quererem que sejam atribuídas à marca da gestão, né? Assim, a revitalização ou a requalificação do açude novo, né? Evaldo Cruz, de Campina Grande, precisa ser da gestão A ou B, porque se for da C, é da oposição política, né? Então, assim, não há digamos assim, um pressuposto que antecede isso, que é exatamente a técnica e a necessidade socioespacial, e sim a questão política, né? Não que a nossa proposta, né, ela não tenha lacunas, falhas, deslizes, né, enfim, elementos a serem aperfeiçoados, né? Obviamente que sim, mas muito já foi feito, né? Como não sei se foi a própria Sabina falou, muito já foi caminhado, mas muito ainda precisa ser realizado. Então, existe também, que a gente já detectou, a cidade, ela é muito grande, seus problemas também, e as secretarias não dão conta. Não dão conta. A quantidade, mesmo sendo corpo técnico qualificado das secretarias, não atende à quantidade de bronca, vamos falar no popular, de abacaxi que existe na cidade. Qual é a lógica? Qual é o que seria mais prático? Convidar a universidade ou as universidades, que já tem inúmeras pesquisas. Se eu perguntar qualquer pesquisa aqui de vocês estão pensando para o bem da cidade de vocês e nas pesquisas que vocês estão realizando. O professor Mauro tem inúmeros artigos, né? A própria, enfim, tese de doutorado dele, enfim, todos nós estamos nessa batalha, os pesquisadores, que exatamente que traz a inovação, tecnologia, desenvolvimento e inclusão, né, da humanidade. Então, assim, se a prefeitura, mesmo ser um aparato, né, tecnológico, do ponto de vista de dados e tal, alguns setores de geoprocessamento funcionam, outros não, mas já que é muito grande a quantidade de problemas e nós precisamos de parcerias para que, baseado em políticas públicas e não em um projeto particular de gestão, conduzam, né, as intervenções, vamos fazer essa gestão compartilhada, né? Então, assim, na área da região do Porto Capim, quais são os estudos realizados? Faz uma listagem. Entre eles, está lá o estudo de urbanicidade, mas tem ProEst também da UFPB,
mas tem outros enfim, do Uniped, etc, etc. Vamos ver lá. Tá lá no Açude Novo, Evaldo Cruz. No Centro Histórico Campina Grande. Pronto, a questão do cinema Capitólio, né? Que ele vai virar uma fundação agora, já virou, não é? Uma fundação. Faz parte de conservação integrada. É uma disciplina que eu leciono, inclusive, na Unifacisa, né? Então, assim, Capitólio, Praça da Bandeira, Praça Clementino Procópio, está tudo junto, dentro do mesmo organismo vivo ali da cidade. Não se pode só observar o Capitólio de uma forma isolada, né? É preciso ver de uma forma integrada. E quem é que já tem estudos sobre isso? Quando vocês vão para campo, quando a gente faz mapas temáticos, etc, etc. Tem muita coisa pronta, né? Assim, então, falta exatamente esse reconhecimento, que já linka com a pergunta de Diego, né? Falta esse reconhecimento de reconhecer que a ciência, né, e os profissionais pesquisadores são importantíssimos para a gestão pública e fazer com que isso ocorra de uma forma mais integrada, né? Super perfeito, Marco. Marco, eu acho que a gente queria saber se tem mais alguém, né, que esteja querendo fazer alguma pergunta. A gente já deu uma rodada aí com os alunos, esses que falaram aí, perguntaram por os alunos da disciplina. Aí queria saber se alguém que está participando aqui tem alguma outra pergunta para fazer. Fique à vontade. Carla. Pode falar, Carla. Olá, boa tarde. Oi, boa tarde. Eu acabei entrando na sala, né, porque a minha orientadora, eu tenho uma pesquisa de mestrado sobre a relação das pessoas e as águas, né, e a minha orientadora me passou essa palestra e eu tô achando super interessante. Eu sou do Espírito Santo, né, e a minha pesquisa é sobre a região norte aqui do estado, então eu achei super interessante quando você cita a questão das comunidades tradicionais, né, que vivem aí próximo ao rio. Só a fim, assim, para eu entender a dimensão de como isso acontece aí em João Pessoa, como é que essas populações, elas são vistas aí em João Pessoa? Elas estão situadas apenas no centro histórico ali, ou elas vivem também em outras localidades ao longo do rio? E como que essa população tradicional, né, ela é abordada na questão do planejamento aí no estado de vocês? Se ela está incluída num planejamento mais integrado, como que acontece aí? Oi, Carla. Obrigado pela presença. Espírito Santo. Aqui, mais uma vez, vou ver se eu me lembro, o professor Mauro pode me cobrar. Esse diagnóstico, porque não está aqui, está no outro computador. Ele fez o mapeamento das ZEIs, né, das Zonas Especiais de Interesse Social. Em Recife, por exemplo, se chama AES, né? Áreas Especiais de Interesse Social. Não sei como é que é aí do Espírito Santo. Se é ZEIs mesmo, Marco. ZEIs também. Em Recife é ZEIs. ZEIs também, né? Pronto. Existe já esse mapeamento, né? Então, no diagnóstico que foi feito desse processo de revisão do plano diretor, foi mapeado essas áreas. Nós temos 2 principais rios aqui em João Pessoa. O que eu apresentei, Carla, é o Sanhoá, que fica mais pelo lado oeste do perímetro da cidade, e o Jaguaribe, que corta mais ao meio a cidade, né? O rio Jaguaribe. O Sanhoá vai exatamente fazer o estuário dele lá no Cabedelo, né? Uma região metropolitana. E o Jaguaribe existe, sim, algumas comunidades tradicionais ao longo do rio Jaguaribe, né? Mas, assim, essa parte mais simbólica e forte das atividades pesqueiras se encontra mais fortemente no rio Sanhoá. A população em si, ela se sente de maior participação e respeito. Essa que é a verdade, né?
as moradias são precárias, as instalações das suas atividades, né, de pesca, enfim, os trapiches são precários, né? Enfim, ainda existe uma relação inapropriada de saneamento básico, as águas e as próprias atividades pesqueiras, então não há atendimento integral de saneamento, né? Não é tão insalubre como algumas outras regiões do Brasil, né? Por exemplo, Manaus é muito forte, né? Enfim, acho que Recife é mais intenso, talvez, né? Essas áreas ribeirinhas em relação a, por exemplo, Afogados ali é muito forte, né? Mas eu acho que é igual aí, viu, Carla? É um desrespeito a gente recente, de fato. Por isso que a gente citou o Planaf lá, né? Aquele material do Ministério do Meio Ambiente, né? E, assim, de alguma forma, existe um mapeamento, mas esse mapeamento dessas zonas, nem todas essas EIs, inclusive as EIs que situam as margens dos rios Jaguaribe e São João, elas não são legalizadas ainda. Uma coisa é você mapear as EIs, outra coisa é você legalizá-la. Tem que ir para a Câmara dos Vereadores, etc. E a partir da legalização é onde vai ser obtidos os recursos, né? Via governo federal, etc., né? Via nossos representantes. Então, respeitosamente posso falar, né, pedir licença aqui às comunidades ribeirinhas, mas eu acho que as pessoas carecem de mais respeito e de políticas públicas inclusivas. Tá certo, obrigada, tá? Adorei a palestra, interessante demais. Obrigado, Carla. Obrigado, Carla, pela participação. Essa questão ribeirinha, né, das EIs também, que são ribeirinhas, tem um problema da APP, né, Marco? Porque são áreas de proteção permanente, então, às vezes não pode ser legalizado em algumas situações, né? Como a gente tem aqui em Campina Grande o caso de Vila dos Teimosos, que é uma comunidade que fica nas margens do açude de Bodocongó, né? Ela está em cima está na margem mesmo, então é uma situação que é complicada também isso, né? É uma discussão muito grande, até que ponto você precisa manter, inclusive criar uma APP, né, que trata sobre a questão da informalidade, que está sendo muito discutida, né, que é um tema bastante polêmico. Porque até que ponto você vai preservar a questão, você vai manter aquilo que foi constituído ao longo do tempo pela comunidade, né, a questão social, e ao mesmo tempo entra em confronto com a questão ambiental, né? Então, são dois temas bastante polêmicos, sérios e que estão em conflitos aí. Eu queria saber, tem mais alguém que queria fazer alguma pergunta? Galera, só uma perguntinha aqui. A gente poderia dar um print, professor Mauro, meu PowerPoint aqui deu uma falha aqui. Em épocas de redes sociais, vamos dar um print aí na tela para a gente divulgar, para promover o próprio seminário, né? Que vem, eu tive a satisfação de ser o primeiro, mas assim, vem mais 7, professor. Vem mais 6, teremos ainda mais 6 palestras, né? Então, se puder dar um eu pedi até para mim. Os meus, tem uns alunos aí meio da minha pesquisa que eu pedi para eles darem um apoio, eu peço aí para eles que façam isso, né? Dê uns prints aí da apresentação para poder a gente divulgar, né? É o primeiro, Marco, e ainda vem, mas você é o que está iniciando aí, né, inaugurando, a gente tem mais 6, né? Inclusive, a próxima apresentação vai ser de Camila Lacerda, ela é doutoranda de Recursos Naturais da UFCG e ela também trabalha numa ONG chamado Arpia, né? E ela o título da apresentação dela vai ser Os ODS como ferramentas para a gestão de recursos hídricos urbanos. Isso é bem interessante também. Muito bom.
Olha, eu queria fazer uma pergunta, Marcos, só para... Eu acho que não tem mais ninguém aí, eu deixei para ficar por último. Eu queria saber, eu achei bem interessante no projeto, nessa preocupação sua com a visibilidade, né, do rio, e aí eu estou desenvolvendo uma pesquisa atualmente no Açude Velho, né, aqui de Campina Grande, exatamente sobre essa questão de visibilidade. E aí eu te pergunto, né, inclusive eu sei que você ia ser quase foi meu aluno, né, porque a disciplina lá do PPGAL, lá da UFPB, eu não cheguei a dar aula no semestre passado, mas eu sei que você participou. Participei. E aí, uma das coisas das ferramentas que a gente trabalha muito, né, quando a gente vai fazer as análises, é a questão do VGA, né, o Visual Graph Analysis, que é uma ferramenta que está relacionada da sintaxe espacial, né, que ajuda bastante nesse estudo de visibilidade. Eu queria saber se nesse trabalho, nesse projeto que você desenvolveu, que eu achei bem bacana, a concepção, né, a proposta de fazer aqueles passeios na margem do rio, né, aquelas aberturas lá. Inclusive, você falou do gabarito também, né, que teve essa preocupação em manter o gabarito horizontal. Aí eu pergunto se teve algum estudo relacionado a isso antes de você desenvolver o projeto, ou que guiou aí o desenvolvimento desse projeto. A gente, especificamente, não usamos nenhuma ferramenta da sintaxe espacial, professor, mas sabemos que alguns estudos foram feitos, né, se a gente for pegar um mapa de axialidade, né, dos eixos, tem alguns pontos que são bastante integrados e outros bem complicados, né? Pela própria malha truncada da área, né? Mas, por exemplo, quando a gente desce ali, não sei se tem os casarões da João Suassuna que participam do projeto, né, de revitalização dos casarões, é o Moradouro, que é uma combinação de Moradouro com Varadouro. Você vai descendo, aí tem um ponto focal que, de repente, você vai dando uma continuidade nas visuais, você já contempla o rio. Então, ali foi basicamente baseado em Serdar, né, em Gordon Cullen, né, assim, mas a sintaxe em si, a gente não Ildefonso Serdar, o bandista lá catalão, né, mas a ferramenta da sintaxe, a gente viu na disciplina, a gente trabalhou outras áreas, né? Mas essa área em si a gente não trabalhou, não. E eu não sei, assim, eu não sou especialista, né? Tem até um colega da própria turma, que é Alexandre, acho que é docente daí, né? Professor substituto. Alexandre foi professor substituto aqui da UFCG, né? Exato. Agora ele acabou, né, o tempo dele. E aí ele compartilhou algumas falas, né? E pelo que eu conheço, tem uma certa, como é que se diz, incompatibilidade entre topografias acidentadas e essas ferramentas, né? Acho que não há uma harmonização. Então, para eu ainda me inteirar na ferramenta, né, do ponto de vista da desenvoltura, né, enfim, eu sei o básico do básico mesmo, ia demorar um pouco mais, mas mesmo assim, enfim, sou também um apreciador da sintaxe espacial, mas não tenho uma profundidade na temática, não. Essa preocupação com a paisagem, né, é uma coisa bem interessante aí, e eu acho que é uma abordagem que não tem sido ainda muito explorada, né, essa relação do rio com a cidade a partir da sua considerando a sua paisagem, né? Exato. E assim, eu acho que tem realmente
seria interessante, né, a gente analisar também sobre esse ponto de vista. Mas é isso, Marco, eu acho que a gente já está chegando, se aproximando aí da hora, né, mas foi muito bom a sua participação aqui e o debate muito rico, gostei muito das perguntas, né, e aí, pronto, eu queria te agradecer mais uma vez pela tua presença, tua participação, né? Eu vou tentar ver se eu disponibilizo essa gravação também para as pessoas, né, que não puderam participar, mas é isso. Então, a próxima, como eu falei, a próxima, na quarta-feira, a próxima agora vai ser Camila Lacerda, falando de ODS, né, e convido todos aí a participarem das outras apresentações. É isso, gente. Então, obrigado pela presença de todos e até mais. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigado, professor. Foi um prazer. Tchau. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais. Boa noite para todos.